Durante séculos, o apedrejamento foi conhecido como um dos castigos mais cruéis da história. Mas pouquíssimas pessoas sabem o que realmente acontecia depois que a primeira pedra era lançada. Relatos de testemunhas no Afeganistão e evidências médicas revelam uma realidade ainda mais sombria que a própria sentença. Muitas vezes, a morte demorava a chegar. O apedrejamento é uma das formas de execução mais antigas da história da humanidade. Há referências a essa prática em alguns dos primeiros textos jurídicos e religiosos já escritos, entre eles trechos do Antigo Testamento e antigos códigos legais da Mesopotâmia, criados há milhares de anos na região muitas vezes chamada de berço da civilização. A lógica por trás da punição era coletiva, não individual. Em vez de um único carrasco cumprir a sentença, toda uma multidão atirava pedras em conjunto. Como muitas pessoas participavam, a responsabilidade pela morte era compartilhada por toda a comunidade. Assim, ninguém era considerado o único responsável pela execução. No século XX, a maioria dos países e sistemas jurídicos do mundo já havia abandonado por completo essa prática, substituindo-a por outras formas de punição. Ela sobreviveu apenas em um pequeno grupo de países que adotavam interpretações particularmente rigorosas da Sharia, o sistema jurídico e moral islâmico derivado de ensinamentos religiosos. Entre esses países, o Irã tornou-se o mais associado à regulamentação e à codificação formal do apedrejamento como pena legal. Em 1980, apenas um ano depois de a Revolução Iraniana ter transformado o sistema político do país, o novo Código Penal do Irã passou a incluir instruções detalhadas sobre como uma execução por apedrejamento deveria ser realizada. Uma seção desse código, conhecida como artigo 119, chegava a especificar o tamanho das pedras que poderiam ser usadas. Segundo a lei, elas não poderiam ser grandes a ponto de matar imediatamente a pessoa condenada, mas também não poderiam ser tão pequenas que deixassem de ser consideradas pedras pela definição legal. Esse único detalhe revela um aspecto importante da punição. A intenção nunca foi provocar uma morte rápida. A própria lei foi concebida para prolongar o processo. Mais tarde, essas normas se tornaram um dos exemplos mais discutidos de como o apedrejamento foi formalmente estruturado em sistemas jurídicos modernos, influenciando debates sobre punições semelhantes em outros lugares, inclusive no Afeganistão, décadas depois. O Talibã tomou Cabul, capital do Afeganistão, em 27 de setembro de 1996, encerrando anos de uma brutal guerra civil entre facções rivais de mujahidin que disputavam o poder após a Guerra Soviético-Afegã. Assim que assumiu o controle, o Talibã agiu rapidamente para reformular o sistema jurídico do país. Em poucas semanas, substituiu os tribunais existentes por cortes religiosas supervisionadas por cades, juízes que decidiam com base em sua própria interpretação da Sharia, em vez de seguir um código penal nacional padronizado. Nesse sistema, as penas podiam incluir amputações por roubo, açoites públicos por diversos delitos e execução por adultério. Muitas vezes, essas punições eram realizadas como espetáculos públicos e não como procedimentos judiciais reservados. O estádio esportivo de Cabul, construído décadas antes para receber competições atléticas e outros eventos esportivos, foi transformado em palco de punições e execuções públicas. Com frequência, os moradores eram obrigados ou pressionados a comparecer. O objetivo não era apenas punir a pessoa acusada, mas também enviar uma mensagem ao restante da população. Ao aplicar essas penas diante de grandes multidões, o Talibã mostrava exatamente o que poderia acontecer com qualquer pessoa acusada de infringir as mesmas leis. Segundo a interpretação que o Talibã fazia da lei islâmica, adultério era qualquer relação sexual fora do casamento. Na prática, porém, homens e mulheres acusados da mesma conduta muitas vezes recebiam tratamentos muito diferentes. As mulheres tinham uma probabilidade muito maior de ser condenadas à morte por apedrejamento, enquanto os homens frequentemente recebiam penas mais brandas, como açoites. Essa disparidade tornou-se um padrão recorrente
e voltaria a aparecer repetidamente em casos documentados ao longo das 2 décadas seguintes. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, forças americanas e da coalizão iniciaram operações militares no Afeganistão. Em dezembro daquele ano, o governo do Talibã foi destituído. Os tribunais religiosos que funcionavam abertamente sob o regime talibã desapareceram quase de imediato de Cabul e da maioria das grandes cidades. O Talibã, porém, não desapareceu. Muitos combatentes e comandantes recuaram para regiões rurais e se reorganizaram. Nas áreas onde ainda exerciam influência, sobretudo em províncias remotas e distantes do controle do governo, tribunais talibãs não oficiais continuaram funcionando nos bastidores, em paralelo, e, muitas vezes, em oposição direta ao sistema jurídico do novo governo afegão. 9 anos após a queda do governo talibã, ocorreu, na província de Kunduz, no norte do Afeganistão, a primeira execução por apedrejamento confirmada no país desde a saída do Talibã do poder. Segundo relatos, um homem casado e uma mulher solteira iniciaram um relacionamento e acabaram fugindo juntos de suas famílias no distrito de Dasht e Arshi. Mais tarde, combatentes do Talibã localizaram e capturaram os dois. Acusados de adultério, eles foram condenados à morte pelos combatentes e apedrejados. A Anistia Internacional confirmou posteriormente que essa havia sido a primeira execução por apedrejamento documentada no Afeganistão desde que o Talibã fora retirado do poder em 2001. Sam Zarif, diretor da Organização para a Região da Ásia-Pacífico, condenou publicamente as mortes. Ele também alertou que as discussões em curso sobre uma possível negociação com o Talibã poderiam enfraquecer as garantias de direitos humanos que o Afeganistão vinha tentando reconstruir havia quase uma década, desde a queda do regime. O caso expôs uma realidade preocupante. Embora o Talibã já não controlasse o governo nacional do Afeganistão, comandantes locais do grupo ainda mantinham, em determinados distritos, poder e influência suficientes para realizar seus próprios julgamentos, proferir sentenças de morte e executar condenados diante das comunidades locais. Na prática, funcionava dentro do Afeganistão um sistema de justiça paralelo, que impunha regras e punições próprias, apesar da existência de um sistema jurídico oficial, inteiramente separado e reconhecido pelo governo. Um vídeo que veio a público no ano seguinte mostrou ao mundo exterior, com uma clareza até então inédita, como uma dessas execuções transcorria do início ao fim. As imagens registravam um apedrejamento ocorrido em outubro de 2011, na província de Ghazni, no Afeganistão. As vítimas eram um homem e uma mulher, acusados de manter um caso amoroso. Segundo relatos, alguns moradores se opuseram à execução e não queriam que ela acontecesse. A resistência, porém, não impediu o Talibã de levá-la adiante. Cerca de 200 pessoas se reuniram para assistir à execução. Antes do início, um mulá do Talibã dirigiu-se à multidão e apresentou o que descreveu como a justificativa religiosa para a punição. Em seguida, a mulher foi colocada em um buraco com cerca de 1,20 m de profundidade. A cova era funda o bastante para impedi-la de se mover ou tentar escapar, mas rasa o suficiente para que a cabeça e os ombros permanecessem acima do solo, totalmente expostos. Um grupo de homens começou então a atirar pedras contra ela. Mais tarde, testemunhas relataram que a intensidade do ataque aumentou à medida que a execução prosseguia. Em determinado momento, uma pedra grande atingiu a mulher diretamente na cabeça. Com o impacto, ela desabou. Por fim, os homens pararam de atirar pedras. Várias pessoas na multidão começaram a discutir se ela já estava morta. Não estava. Ela continuava viva. A execução só terminou quando um dos espectadores se aproximou e disparou 3 vezes com um fuzil AK-47, matando a mulher. O homem foi levado ao local separadamente. Antes que sua execução fosse realizada, ele foi vendado com uma peça da própria roupa. As imagens, obtidas e exibidas posteriormente pela ABC News, tornaram-se um dos primeiros registros visuais nítidos de uma realidade importante sobre o apedrejamento. As pedras, por si só, não provocavam a morte de maneira confiável,
dentro de um intervalo fixo ou previsível. Nesse caso, foram necessários disparos para concluir o que as pedras não haviam conseguido fazer. Compreender os efeitos físicos também permite responder à questão central: por quanto tempo uma pessoa pode permanecer viva durante um apedrejamento? Em 1993, o pesquisador Harold Hillman publicou um estudo científico na revista acadêmica Perception. Sua pesquisa comparou os efeitos físicos da dor e da morte em praticamente todos os principais métodos de execução usados no mundo naquela época, entre eles execução por arma de fogo, enforcamento, apedrejamento, decapitação, eletrocução, câmara de gás e injeção letal. Para chegar às suas conclusões, Hillman analisou evidências de autópsias, estudos com animais e comparações médicas com casos de traumas graves atendidos por médicos de emergência. Sua conclusão foi direta. Segundo Hillman, o apedrejamento provocava a morte mais lenta entre todos os métodos de execução incluídos em sua pesquisa. Quando uma pessoa é enterrada até o pescoço ou confinada em uma cova, ela não consegue se movimentar livremente, nem erguer os braços para se proteger. Com isso, a cabeça se torna o principal alvo vulnerável, exposto às pedras lançadas contra ela. A morte costuma ocorrer porque os golpes repetidos causam lesões graves no crânio e no cérebro, provocando hemorragias intensas dentro e fora da cabeça. Os médicos frequentemente comparam essas lesões aos traumatismos cerebrais sofridos por vítimas de acidentes automobilísticos de grandes proporções. A diferença é que uma colisão grave geralmente produz um único impacto de força extrema. Já o apedrejamento provoca dezenas de impactos menores ao longo do tempo. Cada golpe agrava os danos anteriores, até que o acúmulo de lesões cerebrais acaba se tornando fatal. Isso não era uma simples consequência não intencional da punição. Fazia parte das próprias normas legais que determinavam como o apedrejamento deveria ser realizado em países como o Irã. Como já mencionado, o Código Penal estabelecia expressamente que as pedras não poderiam ser grandes o bastante para matar a vítima com apenas 1 ou 2 golpes. Em outras palavras, a própria lei exigia que a execução se desenrolasse de forma gradual, em vez de terminar rapidamente. A pesquisa de Harold Hillman também ressaltou outra observação importante. Durante boa parte do apedrejamento, é comum ouvir as vítimas gritando, chorando e clamando por socorro. Do ponto de vista médico, isso é significativo porque indica que elas permanecem conscientes e capazes de sentir dor muito depois de as primeiras pedras atingirem seu corpo. Com base em dados médicos de sobreviventes de traumatismos cranianos graves e em relatos documentados de testemunhas oculares, como os da execução na província de Ghazni, especialistas estimam que uma pessoa possa permanecer viva por vários minutos, no mínimo. Em alguns casos, a sobrevivência pode se prolongar muito mais se as primeiras pedras atingirem os braços, o tórax ou outras partes do corpo, em vez de causarem lesões imediatas e graves na cabeça. Em comparação, a pesquisa de Harold Hillman constatou que um tiro na cabeça pode provocar a perda de consciência em uma fração de segundo, enquanto um enforcamento judicial realizado corretamente pode eliminar a sensibilidade em poucos segundos. Segundo todas as comparações médicas disponíveis, o apedrejamento foi deliberadamente concebido para ser diferente. 4 anos depois de as imagens da execução em Ghazni se tornarem públicas, surgiu outro caso de apedrejamento que recebeu ampla atenção, desta vez na província de Ghor, no centro do Afeganistão. Embora o governo afegão apoiado internacionalmente ainda estivesse oficialmente no poder, grandes áreas de Ghor continuavam sob forte influência do Talibã. Isso permitia que o grupo mantivesse seus próprios tribunais não oficiais e aplicasse suas próprias punições. A vítima era uma mulher de 19 anos chamada Roxana. Ela foi acusada de manter uma relação sexual antes do casamento com um homem de 23 anos chamado Mohammad Gul. Segundo Mohammad Zaman Azimi, um funcionário do governo local que mais tarde falou com repórteres, um tribunal talibã condenou Roxana à morte por apedrejamento. Mohammad Gul, acusado da mesma relação, recebeu uma punição muito mais branda.
Em vez de ser condenado à morte, ele foi obrigado a receber chibatadas em público. Mais tarde, um vídeo gravado por testemunhas registrou a execução. As imagens mostram um grupo de homens atirando pedras com força cada vez maior contra uma pessoa confinada dentro de um buraco no chão. Ao redor, espectadores observavam, enquanto várias pessoas registravam a execução com seus celulares. Durante boa parte do vídeo, era possível ouvir os choros e gritos de Roxana. Isso tornou as imagens um dos registros modernos mais nítidos de como punições desse tipo eram executadas. Governos, organizações de direitos humanos e observadores internacionais de todo o mundo condenaram amplamente o assassinato. O caso também reforçou um padrão que permanecera notavelmente consistente desde o primeiro período de poder do Talibã, na década de 1990. Em casos envolvendo acusações de adultério ou outras relações sexuais fora do casamento, as mulheres recebiam repetidamente punições muito mais severas do que os homens acusados exatamente da mesma conduta. Ao longo da década seguinte, esse padrão mostrou poucos sinais de mudança. Em 15 de agosto de 2021, Cabul caiu nas mãos do Talibã, enquanto as forças dos Estados Unidos e da OTAN concluíam sua retirada do Afeganistão, após quase 20 anos de guerra. Poucas semanas depois de assumir o controle do país, o Talibã começou a reconstruir o mesmo sistema de tribunais religiosos que havia mantido durante seu primeiro governo, na década de 1990. Desta vez, porém, já não havia nenhum governo afegão rival para contestar sua autoridade em qualquer parte do território nacional. A violência voltou quase imediatamente, mas não por meio de processos judiciais formais. A Human Rights Watch documentou 47 casos de execuções sumárias e desaparecimentos forçados envolvendo ex-integrantes das Forças de Segurança Nacional do Afeganistão, somente entre 15 de agosto e 31 de outubro de 2021. Uma execução sumária é o assassinato de uma pessoa sem julgamento justo, nem qualquer processo legal. Os casos se concentraram nas províncias de Ghazni, Helmand, Kandahar e Kunduz, embora incidentes semelhantes também tenham sido registrados em Khost, Paktia e Paktika. Essas primeiras mortes não foram apedrejamentos. As vítimas eram ex-soldados, policiais e agentes de inteligência que já haviam se rendido, mas mesmo assim foram executados. Ainda assim, os episódios revelaram um padrão importante. Poucos meses depois de voltar ao poder, o Talibã havia retomado o governo pelo medo e pela intimidação pública, recorrendo aos mesmos métodos que tinham ajudado a manter seu controle durante o primeiro regime, cerca de 25 anos antes. Em 7 de dezembro de 2022, o Talibã realizou a primeira execução pública oficialmente confirmada desde que voltou ao poder. O homem executado havia sido condenado por matar outro homem a facadas em 2017, vários anos antes de o Talibã retomar o controle do Afeganistão. Ele não foi apedrejado, mas morto a tiros. Um aspecto incomum da execução foi a identidade de quem a realizou. Em vez de ser executado pelos próprios integrantes do Talibã, o condenado recebeu os disparos fatais do pai da vítima do assassinato. O procedimento seguiu a interpretação do Talibã sobre o qisas, uma forma de justiça retributiva prevista pela lei islâmica, segundo a qual, em determinadas circunstâncias, a família da vítima tem o direito de executar ou aprovar a punição. O episódio chamou atenção não apenas pela execução em si, mas também pela presença de altos dirigentes do Talibã. O porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, anunciou que mais de 12 autoridades de alto escalão haviam comparecido. Entre elas estavam o ministro interino do Interior, Sirajuddin Haqqani, o vice-primeiro-ministro interino, Abdul Ghani Baradar, o presidente da Suprema Corte do país e os ministros interinos das Relações Exteriores e da Educação. Não foi uma execução discreta, conduzida por comandantes locais em um vilarejo isolado. O ato foi tratado como um evento oficial de Estado. Segundo o Talibã, a sentença de morte havia sido examinada por 3 tribunais distintos antes de receber a aprovação final do líder espiritual supremo do grupo, Haibatullah Akhundzada, que atua a partir de Kandahar.
Relatos também indicavam que, no início daquele mesmo mês, Akhundzada havia se reunido com juízes e ordenado que emitissem decisões baseadas em uma interpretação rigorosa da lei islâmica. Nas semanas que antecederam a execução, açoites públicos por crimes como roubo e adultério já haviam voltado a ocorrer em várias províncias, apesar de um apelo do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas para que o Talibã pusesse fim a essas punições. Nos 2 anos seguintes, a Suprema Corte do Talibã começou a divulgar estatísticas sobre sua atividade judicial. Muitos observadores acreditavam que esses relatórios pretendiam demonstrar o compromisso do grupo com a aplicação de sua própria versão da lei religiosa em todo o Afeganistão. Segundo os números do próprio Talibã, entre a tomada do poder, em 2021, e cerca de 3 anos depois, a Suprema Corte proferiu mais de 176 sentenças de morte e 37 sentenças de apedrejamento. No mesmo período, 587 pessoas, entre elas 106 mulheres, foram submetidas a penas corporais aplicadas em público. Na análise ano a ano, mais de 295 pessoas foram açoitadas publicamente entre março de 2022 e março de 2023. No ano seguinte, esse total caiu drasticamente para 44, antes de voltar a subir para mais de 240 no ano posterior. A Human Rights Watch confirmou, separadamente, várias execuções e pelo menos um apedrejamento adicional, aprovados por tribunais do Talibã e autoridades locais, depois que o grupo retomou o poder. Esses casos não faziam parte do número muito maior de execuções extrajudiciais de ex-integrantes das forças de segurança afegãs, estimado por pesquisadores na casa das centenas. Cidadãos afegãos, jornalistas e organizações de direitos humanos têm afirmado reiteradamente que o número real de execuções e apedrejamentos provavelmente é muito maior do que o divulgado oficialmente pelo Talibã. Muitas dessas punições ocorrem em distritos rurais remotos, aos quais observadores independentes têm pouco ou nenhum acesso. Em maio de 2023, após publicar um relatório que documentava execuções públicas, apedrejamentos, açoites, raspagem forçada da cabeça e outras formas de punição física em todo o Afeganistão, a Organização das Nações Unidas pediu formalmente ao Talibã que suspendesse todas as execuções promovidas pelo Estado. Até meados de 2023, pelo menos 5 execuções públicas haviam sido realizadas desde que o Talibã retomou o poder, em 2021. Elas ocorreram nas províncias de Ghazni, Farah, Laghman e Saripul. O uso contínuo do apedrejamento no Afeganistão está estreitamente ligado à forma como funciona o sistema jurídico do Talibã. Ao contrário de muitos sistemas jurídicos modernos, ele não se baseia em um código penal fixo que os legisladores possam facilmente alterar ou revogar. Em vez disso, suas decisões são fundamentadas na interpretação, por estudiosos religiosos, de textos religiosos com séculos de existência. Sob a liderança de Haibatullah Akhundzada, o Talibã tem colocado reiteradamente a aplicação rigorosa de sua interpretação da Sharia acima das críticas internacionais, da pressão diplomática e do isolamento econômico do país. Há também outro fator importante, especialmente fora das maiores cidades do Afeganistão. Durante décadas, sucessivos governos afegãos, incluindo a monarquia, a república que veio depois e o governo apoiado internacionalmente que governou após 2001, tiveram dificuldade para estabelecer autoridade plena sobre muitas províncias rurais remotas. Nessas áreas, tribunais religiosos locais frequentemente preencheram essa lacuna muito antes de o Talibã surgir em sua forma atual. Muitos moradores dessas regiões consideravam esses tribunais mais acessíveis do que os tribunais governamentais distantes, que eram frequentemente criticados por corrupção, demora e ineficiência. Essa realidade não desapareceu de repente quando o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021. Foi essa mesma situação que permitiu que tribunais administrados pelo Talibã continuassem funcionando em lugares como Kunduz, em 2010, Ghazni, em 2011, e Ghor, em 2015,
anos antes de o Talibã retomar o controle do palácio presidencial em Cabul.